Já lhe aconteceu pensar porque é que algumas pessoas não mudam? Porque é que continuam presas a maus vícios, a hábitos que não lhes fazem bem, a ideias que estão erradas, ou más ideias, a factos que estão desatualizados ou descontextualizados, ou que têm simplesmente medo de avançar com alguma coisa ou de cumprir com alguma coisa nova. Por exemplo, alguém com uma doença crónica e que não cumpre a medicação porque não acredita que funcione. Alguém, estamos a falar de alguém que já teve mais do que uma crise da doença, mas que continua a preferir mesinhas, truques da internet, coisas que a vizinha disse, do que consultar um especialista na sua doença crónica e seguir as suas orientações. Quem é que já ouviu inúmeras vezes os malefícios, por exemplo, do tabaco para a saúde? Bem como em particular para algumas doenças crónicas. Mas que continua a fumar porque acalma, porque é o intervalo, porque também não é agora que vai deixar depois de tantos anos, ou aquela afirmação de não, não, eu um dia quando eu quiser eu deixo facilmente. Mesmo agora, durante a pandemia, pela qual passamos todos, hum, facilmente vamos encontrar quem acredite que não se passa nada, ou que é tudo uma grande fraude, uma grande conspiração, quem acha que é tudo uma questão de imunidade, ou de suplementos, para reforçar o sistema imunitário. E também temos depois quem se fecha sete chaves, quem tema pelo fim da vida, quem tema pelo fim do mundo. Reparem, supostamente não tem problema nenhum. Nós somos todos diferentes e temos todos o direito ao contraditório. Mas, e quando a atitude, ou aquilo que se diz, ou aquilo que se escreve, factualmente não funciona? Não é verdade. E até pode ser autodestrutiva. E até pode prejudicar o próximo, ou pode prejudicar a população. Eu acho que nós podemos passar horas a encontrar exemplos de pessoas que precisam de mudar, de coisas que precisam de mudar. Mas também não é esse o meu papel, não é esse o papel do psicólogo julgar, mas acompanhar, compreender e promover a autocompreensão. Então, eu vou-vos dar uma sugestão sobre uma coisa que eu acho bastante interessante, que é o que é que realmente faz alguém mudar. E realmente a evidência científica, os estudos que têm saído, não só de agora, mas já de há alguns anos, mostram-nos informações que são chave acerca desta questão. Nomeadamente, por exemplo, que a mudança acontece, em primeiro lugar, de forma natural. Ou seja, a primeira mudança, a mudança mais sólida é aquela que vai acontecer naturalmente. Mesmo a abordagem psicoterapêutica para essa mudança, mesmo em intervenções breves, ou seja, mesmo em poucas sessões, essa intervenção vai estimular e acelerar o processo de mudança que seria natural. Além disto, por exemplo, a influência das relações com os outros, das interações que temos com os outros, são fatores muito importantes para a mudança. Porque até com os outros podemos aprender novas estratégias para resolvermos os nossos problemas e até levar a uma evolução da personalidade. Por exemplo, a empatia, aquela capacidade que uns têm mais que outros, mas que tem a ver com o sentirmos o que a outra pessoa sentiria caso estivéssemos no lugar dela. Esta empatia é crucial para a mudança. Não havendo empatia, ou a falta de qualidade da empatia, a mudança pode ficar comprometida, pode mesmo não acontecer. E por outro lado, se nós sentirmos empatia por outra pessoa, será mais fácil iniciar o nosso processo de mudança. Aquilo que nós acreditamos, ou a nossa crença em nós mesmos, é outro aspecto que é central. Nós acreditarmos que somos capazes de mudar, naturalmente vai facilitar essa mudança. Se não formos capazes de acreditar na mudança, então ela está, não vou dizer condenada à partida, mas vá, bastante dificultada. Se nos disserem que nós não somos capazes de mudar, tendo em conta a influência que os outros têm em nós, isso também vai tornar a mudança mais difícil. Seja ela qual for. Estamos a falar de mudanças mais complicadas ou mais simples. Forçar a mudança vai aumentar a resistência à mesma. Enquanto que se optarmos por compreender e gerir esse processo e o tempo para a mudança, vai permitir que mesmo vagarosa, mesmo que seja lenta, a mudança vai acontecer de forma sólida. Então vamos simplificar, vamos reduzir estes dados todos em três fatores: a importância, a confiança e a disponibilidade que cada pessoa tem para a mudança. Por exemplo, é importante a pessoa compreender, desejar e querer a mudança. Imaginem a percepção de cada um da mudança em particular. Por exemplo, em todas as crises de uma determinada doença que eu tive, depois de beber aquele chá, deixei de sentir os sintomas. Então, nas próximas crises daquela doença, o chá funciona. Não preciso de medicação nenhuma, eu preciso é de mais chá.
Isto é um pormenor importante que nos mostra que, se não existir uma diferença entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, a forma como eu estou no presente e o que eu espero no futuro, é muito provável que eu não acredite que preciso de mudar alguma coisa. Se nós estamos resistentes ou em negação de uma questão, é importante compreender bem a diferença entre o antes e o depois, entre o agora e o eu futuro, e desenvolver essa diferença, essa discrepância, para aumentar a percepção da necessidade de mudar. Então, se a pessoa com uma determinada doença compreende que essa doença é progressiva, se não for tratada, e que a progressão é completamente imprevisível, talvez esteja disposta a analisar melhor o que pode fazer para se manter no controlo da doença. Se eu perceber que existe uma diferença entre a minha doença descontrolada e a minha doença mais controlada, e que a medicação permite uma grande parte desse controlo, talvez seja mais fácil eu compreender para que é que eu preciso e para que é que eu cumpro essa mesma medicação. O que também mostra é que, enquanto profissionais de saúde, não devemos, ou pelo menos não vamos ter grande resultado em apenas mandar os nossos utentes tomar alguma coisa só porque nós sabemos que é melhor para a pessoa. É importante ajudar a pessoa a compreender porquê e para que é melhor. E atenção, falando do segundo fator, por vezes a pessoa até compreende que precisa de mudar e até quer mudar, mas não se sente confiante, não se sente capaz de mudar e de manter essa mudança. Quer dizer, quantas pessoas nós já ouvimos que já tentaram uma, duas, três, quatro vezes deixar de fumar, deixar de beber, ir ao ginásio, fazer aquela alimentação certinha. Quantos fumadores reconhecem essa necessidade, mas pensam de forma pessimista ou até catastrófica nessa mudança? Não sou capaz, quem me dera conseguir, os outros conseguem todos, mas eu não. Não sei quem fez tratamentos e resultou, mas comigo não. Já gastei rios de dinheiro, não sei em quê. Por vezes a pessoa reconhece a necessidade de mudar, mas não compreende, ou não encontra nenhum método eficaz, nenhum caminho, nenhum trajeto. E neste caso, muitas vezes, nós vamos encontrar as típicas estratégias de defesa, que acontece nas doenças crónicas e também acontece durante a pandemia. Afinal, não é tão grave como isso. Ou eu também não queria tomar aquilo e não. Eles é que têm de criar as regras. O médico é que nunca me pergunta nada. O governo é que. Se nós pensarmos na eficácia, no conceito de eficácia como um caminho para mudar, o truque será na autoeficácia. Criar pequenas mudanças de comportamento que a pessoa considere que são possíveis. Ou seja, dentro da sua capacidade e por isso ajustadas à sua confiança em si mesma. Se eu acreditar que consigo colocar um alarme no telemóvel para me lembrar da medicação, vai ser mais fácil eu confiar que não vou falhar tantas vezes com a medicação. Se eu confiar que tendo sopa feita previamente, eu vou incluir mais vezes sopa na refeição, por isso vai ser mais fácil eu confiar que vou comer mais vegetais e vou beber mais água. Se eu achar que por ter o saco do ginásio na mala do carro, pronto, vai-me ajudar a cumprir com essa questão, então eu irei provavelmente mais vezes ao ginásio e por isso farei mais vezes exercício físico. E depois chegamos ao terceiro ponto, ao terceiro fator, que é extremamente comum. Alguém que quer mudar, alguém que consegue mudar, mas não está pronto para essa mudança. Parece estranho. Normalmente é nesta altura que nós perguntamos a essas pessoas, ou até a nós mesmos, o que é que me falta? O que é que te falta? Tu queres e tu confias que consegues mudar. Tu sabes que precisas mudar. Então porquê é que não mudas? Porquê é que não fazes? Porquê é que não começas? E podemos ouvir alguém a dizer: eu quero deixar de beber, eu quero deixar de fumar, eu quero fazer atividade física, eu quero tomar a medicação. Eu sei que isso é importante para mim e sei que posso conseguir. Mas isso não é o mais importante agora. Tenho outros problemas tão graves para resolver. Ou então, a minha doença é muito grave, mas eu não consigo me concentrar na doença com tudo o que tenho agora no trabalho para resolver. Achas mesmo que eu me vou preocupar com o vírus quando estou sem emprego há mais de 3 meses? Quando tenho contas para pagar? E é legítimo. Mas saber gerir as prioridades, estruturá-las de forma adequada e levar a pessoa, finalmente, a uma escolha, pode resultar num simples, mas muito comum: comece para a semana. Comece para o próximo mês. Na próxima consulta eu falo com o médico. Nós achamos, em muitas situações,
que a mudança acontece apenas porque eu percebo que se alguma coisa não mudar, alguma coisa pior vai acontecer. E então temos muito a ideia de que a mudança acontece porque eu quero fugir ao desconforto, quero fugir ao sofrimento. E então o que fazemos normalmente é castigar. Nós castigamos os comportamentos errados. Por isso é que toda a gente muda quando nós os envergonhamos, quando nós os humilhamos em público, quando os ameaçamos ou atacamos, quando causamos ansiedade, quando causamos sofrimento. E que se as pessoas não mudam devido a isso, é porque ainda não sofreram que chega. Ou então somos nós que não encontramos o seu ponto fraco, não é? Pois não. Pensem na quantidade de pais que já não sabem como é que hão de castigar os filhos, para que eles comam, para que eles estudem, para que eles sejam mais bem comportados. Pensem na quantidade de médicos e enfermeiros que avisam os utentes, em risco de vida às vezes, que se não pararem de fumar, não pararem de beber, não tomarem a medicação, se continuam a usar drogas, vão morrer ou vão ter graves consequências na sua saúde. A quantidade de multas e contraordenações por infrações no trânsito resulta. Eu não estou a dizer que se calhar não temos melhor. Mas se o castigo mudasse as pessoas, então bastava castigar a primeira vez. Aliás, bastava se calhar a ameaça do castigo. A questão é que na maior parte das vezes, este tipo de escolhas pode até bloquear a pessoa, pode torná-la mais revoltada, pode claramente tornar a mudança numa hipótese cada vez mais longínqua. Por vezes até acrescenta outros problemas, sem falar no desgaste envolvido nas batalhas. Quer dizer, a humilhação, a vergonha, a culpa, a angústia não são motores de mudança. Eles atrasam e bloqueiam essa mudança. A mudança acontece quando num ambiente seguro e controlado, numa atmosfera compreensiva e de aceitação do erro, de aceitação da própria pessoa, essa pessoa compreende intimamente que é capaz de explorar a diferença do que é que faz agora e do que é que seria possível fazer diferente, de modo a que, pelo menos tente, a seu tempo, alcançar o que ela valoriza e o que ela deseja. A frase não é minha, mas muitas vezes digo que hum, basta um psicólogo para mudar uma lâmpada, mas a lâmpada tem de querer ser mudada. É habitual qualquer um de nós se sentir dividido, com medo, sozinho, diferente dos outros. Hum, Ouvirmos até ao fim, sem interromper, o que a pessoa tem para dizer, quais as dúvidas, quais as certezas, evitar o conflito ideológico, tentar compreender os aspectos, mas acrescentar nova informação àquilo que a pessoa nos expôs e deixar essa informação lá. Como dizia ainda hoje, esta manhã, semeada, à espera que a pessoa assimile e compreenda, quando quiser, a seu tempo, essa informação. Esperarmos nós por novas dúvidas e mostrarmos disponibilidade para esclarecer, para ajudar, para apoiar, ou simplesmente estar lá. Mais do que apenas a mudança, estar lá faz toda a diferença. Estarmos lá para quem nos dá a honra de partilhar connosco a viagem, nos melhores e nos piores momentos. Bom ano.